Torcedores alvirrubros que acompanham o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Um empate nada agradável nos aflitos, 0-0, entre Náutico e América de Natal, num jogo muito complicado de se acompanhar, viu? Uma atuação bem abaixo do Náutico, o Náutico que até conseguiu, na rodada anterior, destravar o placar, e talvez hoje tenha sido o grande empecilho do Náutico dentro da partida, conseguir abrir logo um marcador. Na rodada passada foi possível, desta vez diante do América, bem ajustado na marcação, o Náutico teve dificuldades e acabou esbarrando na equipe que está na zona do rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. A partir de agora a gente tenta trazer o que foi esse jogo atípico do Náutico dentro de casa, o Náutico que até o presente momento somou todos os seus 7 pontos nos aflitos, nada de pontuação longe de seus domínios e mais um resultado a se lamentar. E também a lamentação fica por parte da equipe potiguar, que poderia na segunda etapa ter saído com a vitória. Se você ainda não é inscrito no canal, vem aqui embaixo, se inscreve agora no canal do Anderson Batista, ativa o sino das notificações, deixa o joinha, deixa o like e claro, comenta à vontade. Esse é o canal do futebol pernambucano, o canal do Anderson Batista. Num jogo bem abaixo, pessoal, Náutico infelizmente fez uma partida diante do América de Natal, onde o torcedor claramente pode destacar que a equipe regrediu do confronto passado, que já não havia tido uma grande atuação diante do Floresta, embora o resultado tenha vindo, e hoje nem o resultado veio, né? A volta de Polvilheiro ao lado de campo, no ataque, né? E as opções, né, da zaga, depois que o Náutico conseguiu a liberação da regularização de atletas junto à CNRD, foram as novidades para o jogo de hoje. Num primeiro tempo, onde o Náutico teve apenas um cabeceio de Jael. Um cabeceio de Jael e nenhum chute a gol. O Náutico que, até no começo da partida, durante todo o jogo, deu a impressão de que estava com aquele chamado controle da partida, né? Não deixava o América ter grandes chances, mas também não conseguia furar o bloqueio, né, que foi feito pela equipe norte-riograndense. Então, de fato, foi uma partida onde o Náutico se esbarra nas suas limitações. Limitações técnicas, muitos erros individuais de ambas as partes, né? Limitações táticas. O Náutico hoje, para mim, é uma equipe manjada para os adversários, onde a maioria das jogadas saem em bolas paradas ou até mesmo em velocidade com os pontas. Hoje o Náutico forçou um jogo que, com Caion em campo, logo no começo da temporada, quando ele estava à disposição ainda do antigo técnico Dado Cavalcante, o Náutico conseguia render algo. O lado direito era um lado bem positivo do campo, né? Com criação, com profundidade, com jogadas de linha de fundo, né? Com cruzamentos, com um lado funcionando, tendo o Vitor Ferraz como o primeiro homem e o Caion como o ponta pelo lado direito. Só que esse lado direito acabou se enfraquecendo. A saída de Vitor Ferraz para jogar no meio, embora na primeira etapa ele em muitos instantes tenha caído pelo lado direito, dando a liberdade para o Diego Ferreira, que mais uma chance de jogo, mais uma titularidade, mais um jogo abaixo do lateral direito do Náutico. Não fez uma boa partida mais uma vez o Diego Ferreira. E a entrada de Polvilheiro, né, que não mudou muito, né, o que vimos no duelo diante do Floresta. As atuações de Alisson Santos e Thiaguinho foram altamente questionadas naquele jogo, e hoje a entrada de Polvilheiro não mudou muita coisa no setor esquerdo de campo da equipe alvirrubra. Gabriel Santiago muito bem marcado, Souza apenas ativando o timbu nas bolas alçadas, cobranças de falta, escanteios, cruzamentos. Foi assim que o Náutico tentou chegar e nada mais, não conseguiu criar. A criatividade passou longe. Foi um primeiro tempo de muita correria, de muita dedicação à marcação, mas de pouca inspiração. No segundo tempo,
A impressão que eu tenho é que quem volta melhor com as alterações feitas no intervalo e durante a etapa final é o América de Natal. O América de Natal teve pelo menos de 3 a 4 oportunidades claras de gol que exigiram do goleiro Wagner, né, boas intervenções. E ele tem se configurado como um dos principais nomes do Náutico ao longo da temporada. O Wagner, ele é um goleiro que já tem feito aí partidas bem consistentes, até acima do nível que a equipe do Náutico apresenta ao longo da competição e também da temporada. E ainda o Náutico contou com a sorte, né? Porque durante a reta final da etapa última de partida, vimos uma bola na trave, né? O goleiro do Náutico ficou sem reação após uma cobrança de escanteio. Por pouco, o América de Natal não abriu o marcador. E o torcedor pode até ter a impressão, né, de que, Anderson, um jogo contra a equipe vice-lanterna da Série B, Náutico não, da Série C, perdão, o Náutico não conseguiu, né, abrir o marcador, conseguir um bom resultado, diante de mais de 8 mil torcedores dos aflitos, um ambiente, uma atmosfera toda voltada para a equipe alvirrubra. Mas eu até falava lá na Rádio Vicência FM que muita gente se enganou com o América de Natal, que acabou sendo derrotado por Volta Redonda na rodada passada. Aquele 3 a 0 não refletiu o que foi o América na partida. O América fez, inclusive, né, contra o Volta Redonda, né, um primeiro tempo bem convincente, colocou o goleiro da equipe carioca para trabalhar, mas futebol é oportunizar as chances. E a equipe carioca, na ocasião, conseguiu e saiu com um placar, né, ao seu favor, um 3 a 0 que não disse muito o que foi a partida. Hoje, com as mexidas, né, a equipe do América poderia ter vencido o jogo. O Náutico não reagiu no segundo tempo. Né, mais uma vez, partida de Jael bem abaixo, não disse para que veio. Né, fez aqueles 2 gols contra o São José e de lá para cá, né, atuações bem ruins. E hoje, na hora, né, do chilique, na hora do passe que não foi dado por Vitor Ferraz, né, Otávio Augusto mexeu na equipe, já colocou o Júlio em ação. Ele, mais uma vez, com uma atitude bem mesquinha, acaba nem ficando no banco de reservas, vai embora, né, como se diz, fica aí com o teu time, vou embora. E é um cara que não é de grupo. A impressão que eu tenho é que Jael não é de um ambiente de grupo. Não é um jogador que tem ali as suas virtudes, jogador experiente, mas no Náutico não encaixou. Né? Tem um ego muito alto. Eu particularmente não gosto de jogadores com uma postura da que Jael tomou nesse jogo. E o 0 a 0 ficou de bom tamanho, pelo que o Náutico deixou de jogar na segunda etapa. As entradas de Eduardo, né, a entrada do próprio zagueiro Danilo Cardoso, né, também a alteração com a entrada do Júlio, né, nenhuma modificação fez com que o Náutico ganhasse do meio para frente. E no fim das contas, um 0 a 0 bem lento no segundo tempo, no primeiro tempo mais ainda, mas no segundo tempo um jogo bem cansativo de se acompanhar e um empate terrível para as duas equipes. Mais para o Náutico, que embora esteja fora da zona do rebaixamento, mas havia expectativa de entrar no G8 nessa rodada, menos para o América, né? Poderia sair com a derrota e ainda arrancou um pontinho fora de casa e agora volta para um compromisso diante de seu torcedor. Náutico agora tem um jogo contra o Pouso Alegre, fora de casa. Expectativa, quem sabe, até de uma aparição de Brian, né? Jogador que até a gente falava aqui no canal, já treinou normalmente antes desta partida de hoje, mas expectativa que possa aparecer na lista para esse jogo da próxima rodada da Série C. O que o Náutico carece mesmo, tá claro para todo mundo. A chegada de um novo técnico, a chegada de reforços, porque esse atual elenco precisa ser incrementado com novos jogadores. Com essa atual situação, com esse atual panorama que o Náutico tem de atletas para a disputa da Série C, a gente está vendo que a classificação à próxima fase está comprometida. E eu nem falo em acesso, eu falo primeiramente na classificação. Chegar entre os 8. Quando se chegar entre os 8, aí a gente pode traçar aí alguma meta, estipular algo pensando numa Série B. Mas hoje, com esse atual time, com esse atual grupo de jogadores,
o Náutico ele compromete a sua ida à segunda fase da competição. Ou reforça ou traz um técnico ainda nesta semana. O Náutico precisa vertiginosamente mudar o seu cenário dentro de campo e fora de campo principalmente. Esquecer algumas desavenças que existem da torcida com a atual gestão, mas pensar na equipe. A Série C está andando. A gente já vai praticamente para o primeiro terço da competição. E o Náutico ainda não pegou no breu, o Náutico ainda não engrenou. E não estou aqui exigindo um ótimo futebol, troca de passes, equipe dinâmica em campo, muita intensidade. Em poucos momentos o Náutico tenta isso dentro dos jogos. Mas uma equipe que batalhe, uma equipe que lute, uma equipe que brigue, com um mínimo de técnica aceitável para buscar uma vitória dentro de um jogo. E isso faltou hoje, diante do América de Natal. E como será o cenário para outras partidas, se contra uma equipe que estava dentro do Z4, a postura do Timbu foi essa? Imaginem contra equipes de um melhor repertório, equipes que estão bem dentro da competição. Isso pode acarretar problemas para o Náutico se algumas atitudes não forem tomadas já na próxima semana. O Náutico precisa urgentemente correr atrás desse novo técnico e, já que está livre da CNRD para inscrever novos jogadores, contratar, reforçar, trazer jogadores para praticamente todos os setores, com exceção a zaga agora que está com 4 opções, mas todos os setores. A chegada de Brian para lateral, mais um volante, atacante, não está bem. O Náutico, infelizmente, não está demonstrando um bom futebol. Venceu os 2 jogos em casa com críticas, fora de casa acabou nem tendo chances contra Manaus e Aparecidense. Inclusive os 3 pontos que a Aparecidense acabou ganhando no campeonato até aqui foram conquistados em cima do Náutico. E hoje, mais uma atuação abaixo nesse primeiro empate do Timbu na Série C do Campeonato Brasileiro. Deixa seu like, esse é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!